Uns dizem que Jesus Cristo veio para cá como o Filho de Deus, o Filho preferido de Deus, que veio aqui para ser sacrificado e veio para salvar toda a humanidade. É esse o real propósito de Jesus Cristo, salvar a humanidade? Olha, primeiro, antes de falar sobre Jesus, é necessário pontuar algumas questões. Primeira delas, a humanidade vive cheia de certezas a respeito de Jesus, a respeito de quem ele foi, do que ele fez. Eu não me incluo entre as pessoas que têm essas certezas. Portanto, essa nomenclatura, ou melhor dizendo, o título dado ao nosso bate-papo de A Verdadeira Missão de Jesus, essa verdadeira, aí, entre aspas, vai ter que esperar um pouco mais, porque não será com base naquilo que, porventura, nós venhamos a conversar, e eu espero que ninguém construa certezas ou tome isso como verdade, porque, assim, talvez o grande problema da humanidade seja o fato de que nós colecionamos verdades, certezas, ainda que tudo isso esteja furado e nada disso seja realmente o correto. Immanuel Kant, um filósofo alemão, dizia que o intelecto humano deve ser medido pela sua capacidade de colecionar incertezas. Já Søren Kierkegaard, filósofo dinamarquês, diz que o ser humano costuma se enganar de duas formas. Primeiro, acreditando num monte de coisas, num monte de verdades que não são exatamente isso, e deixando de perceber, ou de acreditar, ou de buscar a verdade, porque não tem olhos para perceber, já está tão cheio de verdades. Então, assim, falar de Jesus para alguém que já tem absoluta certeza que sabe quem foi Jesus, o que ele fez, e se você falar algo diferente disso, essa pessoa vai ficar ferida, vai se sentir agredida, é uma questão de fé. Então, eu procuro ter muito zelo e respeito por tudo isso, mas, assim, quem já encontrou, entre aspas, Jesus e o transformou em Deus pessoal, já encontrou a sua verdade e, obviamente, não vai querer escutar outras coisas. Então, peço licença, peço desculpas, para caso o que eu venha a falar aqui ferir a suscetibilidade de alguém, vai ser inserido no contexto de que eu tenho que responder a pergunta que me foi feita. Dito Verdade. isso, eu não penso que nós tenhamos condições de traçar uma verdade absoluta, porque nós estamos falando de quê, meu irmão Caliel? De versões da verdade, né? Nós vivemos num mundo em que a gente diariamente lida com a versão oficial dos fatos. E a versão oficial sobre a vida de Jesus não foi construída de maneira, entre aspas, honesta, ainda que tenha se transformado em religião e em algo sagrado para muita gente. Mas não foi honesto, por um simples fato de que não pôde ser, porque foram terceiros que escreveram sobre fatos ocorridos há 30, 50 anos, 70, 200 anos atrás, e a toda imperfeição humana, apesar da boa vontade, mas um ser humano ele não produz nada perfeito. Por isso nós não podemos ter essa presunção de que as versões que foram criadas sobre a vida de Jesus, de Maomé, de Buda, isso tudo esteja correto. Obviamente não está. Mas surgem os seguidores, criam-se igrejas, religiões, estas criam uma versão oficial, transformam em sagrado, e quem não acreditar nisso vai para o inferno. Então, diante desse quadro, fica difícil a gente buscar a verdade e 2000 anos depois tentar levantar essa questão. Mas vamos por aí. Se aquilo que eu tenho escrito nos livros que produzo, nas palestras que faço, e que há mais de 30 anos venho percebendo uma perspectiva espiritual mais profunda sobre Jesus, de fato, 2000 anos depois, e como Pietro Baldi disse, ninguém entendeu coisa alguma do que aconteceu naqueles dias. Então, sob essa perspectiva, a Igreja Católica escolheu apenas uma das faces disponíveis do Jesus
que de fato viveu há 2000 anos, e vendeu essa face. Mas essa face é somente uma das versões que se falava sobre Jesus, mas não era a mais exata, a mais correta. E, dependendo de para onde nós caminhemos o programa, eu poderei falar um pouco mais sobre essas faces. Não sei se já deveria fazê-lo agora. Caso seja... Fique à vontade, pode falar, pode ficar à vontade. Como é que a gente consegue perceber isso? Hoje em dia, olhando para trás, nós percebemos que existem 3 faces de Jesus, tão facilmente percebidas por aqueles que estudam. Existe o Jesus, o Nazareno, que foi exatamente narrado, descrito pelos 11 apóstolos que sobraram da história cristã, já que Judas terminou se suicidando. Então, os outros 11 apóstolos, falaram de Jesus, o humano, o cara que veio da Galileia, o homem simples, alguém que tinha poderes, mesmo sendo simples, fazia milagres, mas para os mais pobres, e que não pretendeu exercer nenhum superpoder no sentido de dominar as pessoas, os seres humanos. Só que, estranhamente, quando Jesus morreu, ele olhou para essa versão e, estranhamente, ressuscitado, foi atrás de alguém para que alguém escrevesse uma outra versão, já que aquela parece que não satisfez ou não era exatamente a sua intenção. E fato é que ele buscou Saulo de Tarso, que também era um judeu, só que do Sinédrio romano, que havia perseguido e que perseguia os próprios apóstolos, os seguidores de Jesus. Nessa época, o nome cristão não havia sido ainda estabelecido. E então, Saulo de Tarso, Jesus aparece para ele, já ressuscitado, ele se deixa envolver por aquilo, assume um batismo cristão, assume o nome cristão de Paulo e procura os 11 apóstolos. Os 11 apóstolos não queriam nem falar com ele, porque ninguém confiava nele. E ele diz, olha, Jesus me apareceu e me pediu para eu levar as lições dele para os gentios, para outros povos que não são, obviamente, judeus. Os 11 apóstolos não aceitaram aquilo, diziam que a mensagem de Jesus era só para os judeus. Então, Paulo disse, olha, desculpa, mas se fosse assim, ele não teria me procurado. Aí os apóstolos diziam, ele não lhe procurou, você está inventando isso, você enlouqueceu. No meio dessas histórias todas que os evangelhos descrevem. E Paulo, então, e nos Atos dos Apóstolos, que é um dos livros do Novo Testamento, o Novo Testamento é composto por 21 epístolas, sendo 17 de Paulo, as 21 epístolas, 4 evangelhos, o Atos dos Apóstolos e o Apocalipse. São os 27 livros que compõem o Novo Testamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo, ele discutiu com os apóstolos e foi sozinho, começou a pregar as palavras de Jesus, mas qual o detalhe? Paulo não conheceu Jesus. Nunca tinha visto Jesus, viu Jesus ressuscitado. Mas enquanto Jesus esteve vivo, Paulo não conviveu com Jesus. Quais são as 2 principais doutrinas que Paulo ensinou aos cristãos então? Uma da salvação, que Jesus nunca falou disso. Jesus nunca abriu a boca dele para dizer a ninguém que veio salvar o ser humano ou que o ser humano precisava disso. Então, a sua pergunta, será que Jesus veio salvar a humanidade? Isso foi inventado pela teologia da Igreja Católica que surgiria no século IV, mas Jesus nunca falou disso. Paulo foi quem inventou essa história, com a melhor das intenções. E qual foi a segunda coisa que Paulo falou, que Jesus também nunca disse, mas que se transformou em algo extremamente importante na fé católica? A doutrina da justificação pela fé. Basta ter fé que você entrará no reino dos céus e, portanto, será salvo. E Jesus dizia que seria dado a cada um de acordo com suas obras, não era de acordo com a fé. Então, Paulo criou essa versão aqui,
totalmente diferente das palavras de Jesus. Isso é o que Paulo imaginou que Jesus gostaria que ele dissesse. E fez mais. Criou a figura de Jesus, vírgula, o ungido, ou seja, Jesus, o Cristo. Ninguém nunca chamou Jesus de Cristo enquanto ele esteve vivo. Não existia isso. Quando Paulo falava de Jesus nas suas epístolas, e por quê? Os apóstolos só criaram uma igreja, que foi a de Jerusalém. Paulo, porém, criou dezenas de igrejas, e quando ele saía caminhando lá pelas terras da Ásia Menor, norte da África, Oriente Médio, sul da Europa, ele criava uma igreja e ia embora. Aí as pessoas daquela igreja mandavam epístolas, ou seja, cartas, fazendo perguntas a Paulo, e Paulo respondia a essas igrejas através de epístolas, ou seja, cartas. Então, quando nessas epístolas Paulo falava de Jesus, o Cristo, ou seja, Jesus, o ungido, ele não estava falando num super-herói da Marvel, mas foi exatamente isso que Jesus Cristo terminou se transformando nessa segunda versão. E Jesus, ressuscitado, olhou de novo para a sua situação e, estranhamente, convocou Maria de Madalena, que junto com... Aí não eram mais os apóstolos, mas sim discípulos. Jesus teve 12 apóstolos, mas tinha cerca de 100 discípulos. Esses discípulos eram judeus, só que helenizados. Os apóstolos de Jesus eram judeus, e de formação simplória, da Galileia, da Samaria. Só os judeus da Judéia tinham uma formação mais sofisticada. Esses judeus que eram discípulos de Jesus moravam em cidades onde a cultura educacional das mesmas era a chamada cultura helênica grega. Então eram pessoas mais abertas. Esses discípulos, com Maria de Madalena, começaram a receber ditados que Jesus ressuscitado transmitiu para eles. E aqui o problema se complicou. Por quê? Porque surgiu uma terceira face de um Jesus, chamado Jesus, vírgula, o vivo. Ou seja, aquele que estava morto, mas que ressuscitou e continuava vivo. E assim, Maria de Madalena, esses discípulos e alguns apóstolos que terminaram se congregando a esse grupo, eles produziram dezenas de manuscritos. E aqui Jesus, ressuscitado, falou de coisas que, quando ele estava na condição humana, ele não falou. Qual o problema? O problema é que essas três faces de Jesus, Jesus o Nazareno, Jesus Cristo e Jesus o ressuscitado, no século I e II depois de Cristo, o Jesus mais conhecido era o da versão 3. Mas quando o cristianismo, ao longo dos 3 primeiros séculos, foi evoluindo e se transformou, quando Constantino, o imperador romano no século IV, se tornou cristão, e com isso o cristianismo deixou de ser uma religião perseguida pelo Império Romano e passou a ser a religião oficial do Império Romano, por isso que passou a se chamar religião católica apostólica romana. Nesse ponto aqui, quando surgiu o primeiro Papa, chamado Damaso, que resolveu traduzir para o latim, já que agora o cristianismo era a religião de Roma, toda a história foi dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Nesse ponto, aquela história de que os evangelhos foram reunidos em cima de uma mesa e ali Jerônimo, que foi alguém contratado pelo bispo de Roma, que se tornou o primeiro Papa, Damaso, por volta dos anos 386, 388, depois de Cristo, obviamente. Aqui surgiu a versão da Bíblia que conhecemos hoje, a Vulgata, traduzida para o latim, e a partir daqui, dos milhares de evangelhos ou manuscritos que na época existiam, só 4 foram aceitos como verdadeiros, o resto chamado de apócrifo. E a Igreja Católica mandou destruir tudo. Nesse ponto, a face de Jesus, o ressuscitado, que havia produzido mais livros e as informações mais
complexas sobre qual a real missão de Jesus. Tudo foi destruído pela Igreja Católica. A Igreja Católica escanteou um pouco também o Jesus o Nazareno, que era o Jesus judeu e que tinha, por ser judeu, que ter relações com aquele Deus bíblico que para os romanos era difícil de aceitar. O que é que a Igreja Católica fez? Pegou a versão de Paulo, a de Jesus o Cristo, aí transformou Jesus num super-herói, criou a Santíssima Trindade, igualou Jesus à condição de Deus, o Jesus humano sumiu da história, e a Santíssima Trindade passou a ser agora o motivo de culto dos romanos, e até então se rezava Ave Maria, Mãe de Jesus, a partir do Concílio de Nicéia, em 325, e outros, passou a ser Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, ou seja, transformaram Jesus em Deus. Enfim, no meio dessa confusão toda, a verdadeira, entre aspas, que só quem vai saber se é verdadeira mesmo são os seres humanos das gerações futuras, nós já estamos estragados pelas versões oficiais que nos foram impostas por lavagem cerebral ao longo de séculos e milênios, e pai repassando isso para filho. Então, assim, nós estamos infectados por essas histórias, notadamente pela teologia que a Igreja Católica inventou para poder preencher as lacunas da fé cristã, fé católica. E ninguém nunca percebeu a verdadeira, entre aspas, intenção de Jesus ou o grande problema de Jesus. Qual foi? Jesus não conseguiu cumprir os termos do Antigo Testamento, ou melhor dizendo, da velha aliança. E Javé, o Deus dos judeus, impôs ao seu Messias. Ele tinha que ser um cara violento. E Jesus nunca se tornou violento. Não quis usar os seus poderes para dominar ninguém. Disse, Javé, isso aí é velha aliança. Deixa eu criar uma nova aliança com os homens. Eu vou tentar convidá-los a amar você. E Javé disse que não aceitava. Tinha que ser nos termos da velha aliança. E Jesus, na quinta-feira, antes de ser crucificado, pediu a Javé, me livra desse cálice. Eu levarei os humanos para você, mas de outra forma ele não aceitou. Jesus foi crucificado porque o estranho Deus da Bíblia não aceitou aquele pedido e obrigou Jesus a ser crucificado. Detalhe, e para concluir minhas palavras, Jesus tinha poderes para ter fugido da crucificação, não ter sido crucificado, mas ele não usou nenhum dos poderes para se autoproteger, deixou as coisas acontecerem nos termos em que se deram. Você toca num ponto interessante, né? Com todos os feitos de Jesus Cristo, com superpoderes, até de ressuscitar mortos, que é algo extraordinário, e Deus, né, permite que o único filho dele seja praticamente, passe por toda aquela dor, aquele sofrimento, aquela mutilação, crucificado em cima de uma cruz, como símbolo do Cordeiro que foi sacrificado para redimir a humanidade. Me desculpem os que acreditam, mas eu acho isso de uma profunda crueldade, para não dizer que é um certo coisa de psicopata. Eu vou mandar matar, eu vou mandar mutilar, joga na cruz para todo mundo saber que eu sou Deus e o sangue do Cordeiro é o sangue que vai redimir a humanidade. Você também tem essa mesma impressão desse ato de crueldade em nome de Deus, Jean Valjean? Pois é. Na verdade, nós chamamos esse ser bíblico, a ele atribuímos o epíteto de Deus, mas isso é algo estranho da parte humana fazer isso. Porque esse ser se comporta como efetivamente um grande criminoso. Ele não esconde essa face dele. Ele, desde os tempos, 2000 anos antes de Jesus, ele mandou Abraão matar o filho dele, só para testar Abraão. Aí só na hora que Abraão já ia matar, ele mandou um anjo suspender, mas Abraão já tinha tomado a decisão de matar o filho, ou seja, já havia se corrompido, porque um ser humano que mata ou decide matar um filho seu só para obedecer a um ser que se diz isso ou aquilo, um ser humano que faz isso não merece o nosso aplauso, merece
a nossa compaixão, porque é alguém que ou não conseguiu resistir à influência de um ser desse nível, ou seja lá o que for, a outra opção, mas assim, um ser desse nível, nós deveríamos chamá-lo de Deus? Nunca, porque é exatamente isso que você, Calhau, falou. Nós humanos, por pior que sejamos, não cometeríamos uma atrocidade dessa. E o tal ser bíblico cometeu. E o pior, a teologia que surgiu em cima disso cria 1001 razões. Né? Exatamente. Por isso que pegou a salvação de Paulo para poder encontrar um motivo para o Deus bíblico ter se recusado a poupar o filho dele, entre aspas, de passar por aquele vexame. Né? Uhum. Jean, tem uma pergunta aqui interessante do Gilberto, que está aqui no chat no YouTube. Diante da brilhante exposição do Jean Valjean, podemos supor ou especular que Jesus, entre aspas, errou ao escolher Paulo? Ele, Paulo, deformou os ensinamentos de Jesus Cristo? A pergunta de Gilberto Barbosa. Hoje em dia fica cômodo a gente fazer esse tipo de aferição das coisas que se passaram no passado. Mas é um anacronismo nós julgarmos os fatos do passado a partir dos valores que hoje nós temos. Existe algo em alemão chamado Zeitgeist, que quer dizer o espírito de cada época, e no espírito de cada época se encontram os limites, as dificuldades, os obstáculos, como também as facilidades daquilo que é possível ser entendido e de ser feito naquela época. Então, na época em que Paulo agiu, ele agiu movido pela melhor boa vontade. Paulo se prejudicou para fazer isso, porque ele não contava com o aplauso de ninguém. Ele era alguém que perseguia os cristãos, era detestado por todos os cristãos. Aí, um belo dia, Paulo começou a falar de Jesus, pedindo perdão aos cristãos pelo que tinha feito. Obviamente, ninguém gostava dele. E ele terminou sendo a figura mais importante do cristianismo nascente, só que ele, naquele tempo, deformado as palavras de Jesus. Ele inventou uma religião em cima do que ele imaginou que Jesus fez. Né? E a Igreja Católica, por isso que Nietzsche, filósofo alemão, e outros estudiosos dizem que o cristianismo é muito mais paulíneo do que propriamente de Jesus. Então, a gente lê as coisas de Jesus, mas de fato a gente segue o que Paulo determinou. Então, sob essa perspectiva, Paulo inventou uma nova doutrina e vinculou a Jesus. 1.500 anos depois, num tempo horrível, em que a igreja vinha de 4 séculos de abusos, de crimes de todo tipo, a igreja, nessa época, havia criado os livros das taxas da Sagrada Chancelaria Apostólica Romana, em que estava escrito, de um lado, todos os pecados que um ser humano podia cometer, ao lado de cada pecado, o preço da indulgência, ou seja, da multa que o pecador deveria pagar à Igreja Católica para ter a indulgência para, quando morrer, mostrar São Pedro e entrar no céu. Qual o problema? O problema é que a Igreja Católica inventou isso e inventou também a confissão obrigatória para, assim, o padre forçar o pecador a dizer pelo menos um pecadinho para ver se comprava uma indulgência. E, com isso, o dinheiro entrava para a Igreja Católica. Desculpem, mas é assim. A Igreja Católica precisava de grana, como até hoje precisa, todo mundo, tudo que a instituição precisa. Na época precisava para financiar as cruzadas dos séculos XII, XIII, XIV, XI, por aí vai, e também para construir catedrais. Aí o que é que Lutero, que era um padre católico, disse? Ei, não. Por que Lutero fez isso? Porque muita gente passava fome para comprar as indulgências. Lutero retomou a doutrina da justificação pela fé de Paulo, feita há 1.500 anos atrás. Aí Lutero renovou essa doutrina dizendo: basta ter fé, não precisa comprar essas indulgências. Aí surgiu o protestantismo,
que desvirtuou-se também, a gente vê hoje o pentecostalismo, né? Deu uma pequena travada. A produção, olha aí com o Jean Valjean rapidinho, a internet, nós estamos ao vivo. A produção vai tentar reconectar o vídeo para a gente continuar a entrevista com Jean Valjean, palestrante e escritor. Aproveitar e registrar o pessoal aqui que está no chat no YouTube. A professora Neidia Moraes, o nosso querido Francisco Carnevale, a Sheila, a Glícia, o Bruce, José Fideli, Geraldo, a Taruna, o Matheus Duarte, a Isabel Abreu também, mandando um abração para o Jean Valjean, a Emília, a Eliane Miranda, a Ivoneide Medeiros, um abraço Ivoneide aqui de Pombal, a Aline, o Cásio, o Evêncio Mendes e a Rosângela Macedo. Obrigado aí pela sintonia de vocês. Jean Val, conclua. Estive em Pombal várias vezes também. Você tem que vir aqui em Cajazeiras brevemente. Quando você tiver um tempinho, tem que vir fazer palestra aqui em Cajazeiras. Vamos organizar. Eu agradeço os cumprimentos, minha saudação fraterna a todos. Mas assim, então Lutero dizia, nesse sentido, de que as pessoas não passassem fome, bastava ter fé. E, infelizmente, isso também foi compreendido de uma forma minimalista, né? De uma forma algo irresponsável. Então, nesse sentido, ainda observando a pergunta do nosso irmão, se Paulo teria deformado, né, as palavras de Jesus, eu diria que Paulo ele foi metido numa situação horrível, fez o que pôde com a melhor dos seus pendores de nobreza de caráter, ele foi honesto, né? E ele tentou fazer o que pôde, mas, de fato, ele configurou, vamos assim dizer, um outro Jesus, não o Jesus que, de fato, tinha existido. Então, nesse sentido, Paulo criou um super-herói e a Igreja Católica até hoje vende os favores, e a Igreja Protestante, notadamente a pentecostalista também, terminou todo mundo vendendo os produtos que os superpoderes desse super-herói chamado Jesus Cristo até hoje povoa o nosso pensamento. Mas, torno a dizer, enquanto Jesus existiu, ele nunca foi chamado de Cristo, até porque isso foi invenção de Paulo depois. Jean Val, há alguns segmentos que apontam que Jesus Cristo ele não foi crucificado. E se foi crucificado, ele não chegou a morrer, sobreviveu, aquela coisa toda, e foi morar na Índia. Dentro dos seus estudos e revelações, realmente Jesus Cristo ele foi crucificado, ele morreu de fato na cruz, ou ele chegou a sobreviver àquele martírio todo? Pelo que imagino estar informado, ele foi de fato crucificado, e, de fato, ele usou dos seus poderes e ressuscitou. Nos livros que eu escrevo, eu explico as razões de Jesus ter ressuscitado para devolver os elétrons que compunham o seu corpo físico a um ser de quem havia sido retirada uma certa assinatura quântica do seu DNA, que foi inseminado artificialmente em Maria, quando ela tinha 15, 16 anos. E então Jesus apenas devolveu os elétrons que compunham aquele código genético que se transformou num corpo humano que veio a ser crucificado. Mas, assim, que história é essa? Esse é o problema. Jesus, a condição humana de Jesus se recusou a cumprir a agenda do seu próprio espírito. Jesus se recusou a cumprir os termos da velha aliança, que dizia que o super-messias todo-poderoso iria aparecer na Terra, e Javé, que é o Deus bíblico, profetizou isso durante milênios através dos chamados profetas do Antigo Testamento, né? Na verdade, essa história, se a gente recuar a Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalahel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Shem, Arfaxade, Salé, blá, 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 Abraão, Isaac, Jacó, blá, 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 blá. Todos esses profetas, e pegando Malaquias, Zacarias, Amós, Elias, Daniel, todo mundo fala dessa, entre aspas,
questão de que um dia o Criador desse universo enviaria um Messias dele, que nasceria na Terra para reunir de novo a humanidade subjugada a ele, pois que Adão e Eva, ou seja, Eva, tinha estragado esse plano quando, lá atrás, por ter tomado um certo tipo de chá de certas sementes, Eva nunca comeu nenhuma maçã, Eva tomou algo parecido com o que hoje se chama cannabis, ayahuasca, essas coisas que alteram o estado de consciência do ser humano durante algum tempo, ou definitivamente, Eva alterou. E Jesus, enquanto ser humano, ele sabia que ele era o Messias, ele lia as escrituras dos judeus, sabia que não podia se mudar uma vírgula do que estava escrito, mas dizia, eu não consigo fazer isso. Eu sou o Messias, mas não vou fazer isso. A mãe de Jesus, familiares, os apóstolos brigavam, discutindo, quando Jesus assumir a sua função de imperador, quem de nós vai ser o primeiro-ministro, ministro disso, daquilo? Os evangelhos falam disso, e Jesus dizia, eu não posso com uma mão semear amor e com a outra empunhar uma espada e sair. Então, assim, Jesus não fez. Javé se sentiu traído por Jesus. Jesus pediu para poupá-lo daquele cálice. Jesus não foi poupado. Javé obrigou a ser crucificado, mas Jesus ressuscitou. Na hora que Jesus ressuscitou, ele demonstrou a Javé que tinha tanto mais poderes que o próprio Javé. Mas o que é que Javé fez? 2 séculos depois, os anjos de Javé entregam a um rabino chamado Shimon Bar Yochai os chamados preceitos cabalísticos e cerca de 5 séculos após o tempo de Jesus, o que é que Javé faz? Manda um desses seus anjos, chamado Gabriel, envolver agora um árabe chamado Maomé, e através de Maomé, Gabriel recita, junto com Maomé, as 114 suratas do que viria a ser o Alcorão, o livro principal do Islã. E o que é que Javé faz? Gabriel afirma a Maomé e a todos os muçulmanos que eram submissos ao Deus por trás de Gabriel, que ele era o mesmo Deus de Adão, Sete, Enos, blá, 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 de Abraão, Isaac, Jacó. Era o mesmo Deus. Só que a eles ele se apresenta como Alá, é um nome árabe. E qual é o problema? Como ele era o mesmo Deus da época de Jesus, o que é que Gabriel diz a Maomé? Que Jesus, de fato, era um profeta respeitável, mas só um profeta. Não tinha nada de filho de Deus, único filho de Deus, o filho mais importante de Deus, era só um profeta. E para diminuir a importância de Jesus, o Islã começou a dizer que Jesus não havia morrido na cruz, que ele havia, sim, recebido, ele foi retirado da cruz vivo, foi tratado e foi para a Índia, e lá morreu, e até hoje tem um túmulo lá chamado de Santo Issa, que seria o Jesus da história, promovida pelo Islã. Mas aí é que está o problema. O Islã fez isso, ou seja, Javé fez isso, agora com o nome de Alá, já para devolver o fato de se sentir traído por Jesus na época do cristianismo. Javé já havia feito isso na época de Éber. Éber era o tataraneto de Noé, tinha 2 filhos, Joctã e Faleg. E quando Faleg recebeu de Éber a herança do patriarcado, Faleg disse, eu não vou honrar esse ser aí que vocês chamam de Javé, porque esse ser é horroroso, ele detesta os seres humanos, ele não ama ninguém, blá, 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 blá. Éber ficou louco, né? Porque o filho dele, Faleg, estava fazendo a mesma coisa que Sete, o filho de Adão. Adão teve 3 filhos, Caim, Abel e Sete. Sete, na época, não quis seguir Adão porque viu como Javé tratou Caim e Abel. Mas Enos,
o filho de Sete, esse sim voltou a se submeter a Javé, mas assim, de vez em quando alguém aparecia e não queria dar continuidade àquela linhagem patriarcal. Então, quando Faleg fez isso, Javé largou a descendência dos primogênitos que de Noé via Shem, Arfaxad, Salé, Eber, Faleg, ele largou isso aqui e procurou a descendência de um outro filho de Noé, que não era o primogênito, chamado Jafé. Noé teve 3 filhos, Shem, Cã e Jafé. Cã foi amaldiçoado, Shem, a descendência dele ficou para Javé como sendo algo que ele não podia aproveitar porque Faleg o traiu. Aí o que é que ele fez? Ele procurou os descendentes de Gomer. Gomer era neto, filho de Jafé. São os arianos. Aí Javé se apresentou a esse neto de Jafé, filho de Noé, que era Gomer, como sendo agora Brahma. Então os arianos fizeram um culto a Brahma, e quando os arianos desceram, se tornaram indo-europeus, foi que lá na Índia o nome de Brahma passou a ser conhecido pelos povos dravidianos que já moravam em Mohenjo-Daro e Harappa, lá onde hoje é o Paquistão, a fronteira com a Índia. Então, assim, esse ser chamado Javé escolheu os hebreus, jogou fora, escolheu os arianos, jogou fora, voltou a escolher os hebreus na época de Abraão, fez pacto, mas aí se sentiu traído por Jesus, jogou fora os judeus e pegou o quê? Os árabes. Então, essa história de que Jesus não morreu na cruz faz parte dessas linhas malucas. Esse ser chamado Javé diz que ele escreve certo por linhas tortas, né? As linhas tortas a gente percebe através dos fatos históricos, e ele próprio nunca escondeu nenhum dessas tortuosas ações que ele fez. Agora, o que de certo existe nisso é que só com muita boa fé e muita vista grossa que se pode perceber. Então, Jesus não morreu na Índia. O problema é que Jesus havia estado na Índia na sua juventude, financiado por José de Arimateia, e quando lá esteve, e não foi só lá, um dos livros que eu publiquei chama-se Jesus e o Druida da Montanha, mostrando que nesse período Jesus viajou para alguns lugares financiados por José de Arimateia, e Jesus pediu a seu irmão chamado Judas Dídimo Tomé, que era muito parecido com ele, Jesus, que um dia, após a sua morte, se fosse possível, esse irmão dele fosse à Índia explicar que ele, Jesus, não poderia mais voltar lá, e foi esse irmão de Jesus que foi para a Índia e morreu na Índia, e até lá o seu túmulo, até hoje o seu túmulo lá está. Interessante demais. Jeanval, nós temos uma participação aqui rapidinho, que é do Fábio Erelin, que inclusive vai estar com você brevemente em Portugal. Vamos com o vídeo do Fábio Erelin, do projeto Educação Consciencial. Produção, o vídeo? Um abraço a todos do programa Diário News. Um abraço, querido amigo Caliel. É um prazer ter o Jeanval Elan conosco no Encontro do Despertar em Lisboa, dia 6 e 7 de maio próximo. O Rogério é um palestrante ilustre, mais de 50 livros publicados. Quando ele fala, realmente a gente tem que prestar atenção. Então, convido a vocês, quem puder estar conosco, Lisboa, 6 e 7 de maio, ou então fiquem ligados que transmitiremos o evento online ao vivo para todo mundo. É só acessar nossa página educaçãoconsciencial.com.br que o evento está lá em destaque na nossa agenda, tá bom? Um abraço a você, Caliel, um abraço também ao Rogério e a todos que nos assistem. Até mais. Obrigado, querido Fábio Erelin. Rogério, se reportando aí a participação do Fábio, nós estamos a 9 minutos para acabar o programa. A conversa está boa. E já quero lhe convidar, o Jeanval Elan, para a continuação dessa conversa em um outro momento. Mas fique à vontade para se reportar a participação do Fábio. Fábio, obrigado. Muito feliz em vê-lo. Gratidão profunda. Fábio é alguém que eu admiro e estimo, ainda que a gente conviva muito pouco, pelo menos nesta vida. Mas obrigado pela gentileza, pelo abraço. Estaremos sim juntos, dia 6 e 7 de maio em Lisboa.
E fiquei muito feliz, realmente muito feliz. Obrigado, Fábio. Janval, tem várias perguntas aqui. Eu quero pedir desculpa ao pessoal, mas não vai dar, nosso tempo está estourado. Pessoal, também não se esqueçam de dar um like no vídeo, tá bom? Mas eu vou juntar duas perguntas em uma. A Aline Mascarenhas pergunta: Janval, o que Javé realmente quer da humanidade? Eu junto com Jesus. Jesus veio fazer o que aqui na Terra, Janval? Javé quer da humanidade submissão. Hoje mesmo eu decidi, junto com um grupo, que nós vamos preparar umas 4 aulas sobre todos esses mistérios da vida de Jesus, para a gente deixar isso esclarecido, né? E nesse ponto vai ficar muito claro o que é que Javé queria de Jesus, da humanidade. Sujeição, submissão. E enquanto isso estava anunciado, estava tudo bem, mas quando nasceu o homem Jesus percebeu que essa sujeição nos termos em que estava escriturada, não só na própria escritura dos judeus, como ele viu, mas como ele viajou, ele percebeu que isso estava estruturado no brahmanismo, no hinduísmo, em várias outras religiões que haviam surgido no mesmo período, e ele chegou à conclusão que isso não tinha como funcionar. Então Jesus terminou propondo a Javé e à humanidade um novo pacto, não em cima de toma cá, dá lá, mas de amor, do amor incondicional, do respeito. Mas Javé, tosco que é, na sua percepção doentia, Javé não é um ser humano, ele é um tipo de ser que não consegue compreender a grandeza da própria criatura humana que emergiu a partir do seu próprio código, como eu explico nos livros que produzo. Então, enfim, ele quer a submissão humana, ou queria. Hoje ele desistiu. De alguns poucos anos para cá ele desistiu porque viu que não é voltar-se para Meca 5 vezes, como os muçulmanos fazem, não é encher a igreja de pessoas orando, que movimenta o código fonte definidor da vida pessoal desse ser. Ele precisa de algo mais. E a submissão humana não consegue mais fornecer isso. Tem que ser um ser humano livre e emancipado, consciente do problema do Criador, consciente da função do ser humano no concerto da vida, seja aí o concerto com a letra C, ou concerto do verbo consertar. Por quê? Porque a própria Cabala, e aqui encerro minhas palavras, anunciou lá atrás o Tikkun. O que é o conceito do Tikkun? É que os próprios anjos do Javé que entregaram isso, Shimon Bar Yochai, reconheciam que era necessário existir um reparo tanto na obra quanto no autor da obra, agora nela, caído e feito dela prisioneiro e refém. Então era preciso reparar o Criador e a criação. E o ser humano foi o tipo de criatura que foi engendrado para realizar esse reparo, através da sua própria evolução, porque assim modifica o seu DNA, que é o código-fonte definidor do Criador que habita em cada criatura. A revelação cósmica que a gente está tentando promover, o seu alvorecer, o seu início, mas a revelação cósmica não é um anúncio, nem é um livro, são os fatos que vão acontecer, convida o ser humano a sair da idade infantil e se tornar alguém mais maduro e compreender tudo isso e agir de forma responsável, sem transferir para Deus, deuses, santos e espíritos, responsabilidades que nos são próprias. Caliel, obrigado. Janval Elam, foi uma honra entrevistar, espero que você volte. Eu acompanho o seu canal, acompanho o seu material, já li alguns livros, ainda estou lendo alguns outros, e você assim, é uma pessoa assim, especial, e eu agradeço em nome de muita gente, né, a grande contribuição que você vem trazendo através dos livros, através de suas palestras, através de suas lives, e espero que você possa, depois aí um tempinho, voltar a bater um papo sobre outros assuntos que com certeza ajudam a gente a abrir a consciência e a entender melhor qual o nosso papel e qual o papel da existência. Janval, seus livros estão disponíveis no seu site, não é isso? Isso, é o www.janvalelan.org. Lá tem os livros, os institutos, a agenda de palestras e outras coisas.